Oiê, eu sou Lili Monteleone e hoje eu vou levar vocês para passear no Palácio Bister, em Sintra. Sintra acaba de ganhar mais um palácio, que é este aqui atrás. E eu digo ganhar entre aspas, porque obviamente o palácio não é novo. O que é novo nele é que ele abriu para visita ao público há poucos meses. Esse palácio é do século XIX, do fim do século XIX, mais ou menos 1880, e falam que é lindo por dentro. Bora lá! Eu só andei por 2 salas aqui no palácio, eu já estou assim, completamente alucinada, gente. Porque é muito detalhe, é tudo muito bonito, os tetos, sim, uma coisa de louco. Sério, e pensar que a família Bister morava aqui até 20 anos atrás, super recente. Imagina, né? Você morar num pequeno palácio em Sintra. E aqui essa lareira, os azulejos que estão em volta da lareira são do Bordalo Pinheiro, que é um artista, um artista português, que eu já mostrei também aqui um vídeo sobre o Museu Bordalo Pinheiro. E entre as muitas particularidades aqui no Palácio Bister, uma delas é o elevador, o ascensor, que era raríssimo naquela época e mais raro ainda ter um elevador dentro de uma casa particular. E esse elevador, o movimento dele era feito à manivela. Então, não tinha eletricidade, né? Então tinha que ser a manivela que fica no piso de baixo. Esta aqui é a ala anexa ao quarto principal, faz parte do quarto principal do palácio. E bem, os detalhes continuam em todo lado. E aqui tem um destaque que é para aquele anjo ali que segue o efeito Mona Lisa, que é quando os olhos do anjo parece que te acompanham em todo lado da sala, não importa onde você esteja, ele está sempre olhando para você. Um pouquinho assustador, né? Assim, estamos em Sintra, gente, que é um lugar que tem um misticismo assim no ar. E óbvio que o Palácio Bister tinha que ter algo do gênero, então aqui eles construíram uma câmara iniciática que é uma homenagem aos templários, porque isso aqui na verdade nunca foi usado. O palácio é do século XIX e os templários eram do século XIV. Então é muito mais uma homenagem, Isso aqui nunca foi usado. Então isso aqui é uma câmara de pedra, como vocês podem ver. E aí tem 2 caminhos aqui bem estreitos que na teoria dariam no Jardim dos Palácios. Não chega lá porque fica muito estreito e não dá para passar. Mas você pode pular aqui e tentar dar uma olhadinha ali no fundo. Vamos lá ver. Então aqui, a partir dessa curvinha, você já não enxerga mais nada. Ouch! Então nem sei se vai dar pra ver alguma coisa.
Mas enfim, não vou andar pra lá não, que não tem necessidade, né? E aí tem uma outra curvinha aqui pro outro lado. Que assim, também não vou pra lá não, gente. A gente começa a visita no palácio pela porta principal, mas a gente sai direto no jardim, na parte de baixo. E aqui tem um lago, que é o que eles chamam Lago dos Fetos, que fetos são essas árvores, né, que é originária da Austrália. E aqui é o ângulo perfeito para tirar a foto top para o Instagram, gente. Então é este corredor aqui. Apesar que todo cantinho aqui é lindo e rende muitas fotos. Os jardins aqui do palácio também são uma grande atração e tem várias coisas para ver por aqui. Uma delas é esta Gruta da Pena, que é uma formação rochosa natural. Então, assim, essas pedras, na verdade, não foram colocadas aqui de propósito, já existiam e aí se tornou um cantinho para relaxar. E é importante ter cantinhos para relaxar aqui porque é grande, tem muito para andar e tem muita subida, então cansa, gente, mas vale a pena. E aqui a gente está num dos 2 miradouros aqui dos jardins do Palácio de Bicester. Esse aqui é o miradouro do castelo, por quê? Porque daqui a gente consegue ver o Castelo dos Mouros, que é aquele ali em cima, que é muito mais uma fortaleza do que o castelo em si, mas realmente a vista daqui é super privilegiada. E se você quiser saber mais sobre o Castelo dos Mouros, já tem um vídeo aqui no canal sobre aquele castelo. E aqui tem um café também, que é bem gostoso, é uma gracinha. E tem 2 estufas e tem até algumas mesinhas dentro aqui da estufa. Essas mesinhas devem ser ótimas para o inverno, porque faz muito frio aqui em Sintra no inverno. Mas como estamos no verão, a gente vai sentar do lado de fora mesmo, no meio da natureza. E chegamos no ponto mais alto aqui dos jardins do Palácio de Bicester. E, gente, quando eu digo mais alto, realmente a gente subiu bastante, sabe? Para chegar aqui. Mas vale todo o esforço, porque a vista daqui realmente é incrível. Então, o Palácio de Bicester tá meio escondido ali atrás das árvores. Lá em cima tem o Castelo dos Mouros. Olha que incrível o Castelo da Pena ali. Que coisa mais linda. Aqui atrás temos a Vila de Sintra, né, o centrinho histórico mesmo. E ali na placa diz que dá para ver Mafra e para lá dá para ver o mar também. Hoje tá um pouquinho encoberto, para lá a gente não consegue ver o mar, mas ainda assim a paisagem é incrível. Então assim, vale subir até aqui, vai subindo aos poucos que tá tudo bem. Ah, e outro ponto importante é venha com um sapato confortável, né? Venha de tênis, gente, salto alto nem pensar. Quer dizer, nem pensar, cada um usa o que quer nesta vida, mas a minha sugestão é vir de tênis, que aí você consegue andar por todo o jardim muito mais confortável, porque você realmente vai andar bastante aqui. A visita ao Palácio e os Jardins de Bicester é realmente incrível. O palácio é a coisa mais linda do mundo, cheio de detalhes incríveis, e o jardim também é muito, muito gostoso de passear, cheio de cantinhos ótimos para tirar muitas fotos. E assim, eu demorei muito para fazer a visita, como sempre, porque, bem, eu paro muito para tirar foto, fazer vídeo, mas é bom separar pelo menos umas 2 horas, 3 horas para visitar aqui, porque assim você consegue caminhar com calma e não se cansar. Lá no blog eu vou colocar todas as outras informações, como chegar, bilhetes, horários de visitação, que fica tudo bem organizadinho lá para vocês conseguirem consultar para visitar aqui, porque vale muito a pena.
Espero que vocês tenham gostado de visitar o Palácio Bicester comigo. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal que tem vídeo novo toda semana. Me segue no Instagram, @lulimonteleone, que lá você consegue acompanhar os meus passeios e viagens ao vivo. E entra no blog que eu sempre coloco mais informações lá.